Eu tô aqui com a Andressa, Bom dia. que não é modelo, é fotógrafa, está acostumada a lidar com esse tipo de situação também, de ter que fotografar pessoas que não têm assim aquela intimidade com expressão corporal e facial. Eu tô num lugar super neutro, ó. É quase como se fosse um estúdio. Tem só uma texturinha aqui no chão, mas não tem nada para ela interagir, não tem cadeira, não tem nada, é ela e o chão. Tá? Então vai funcionar para qualquer situação as coisas que eu vou dizer. Eu estou usando uma luz razoavelmente neutra, ó, tá vendo que está nublado? Então é uma softbox gigante que eu contratei para participar dessa série. E a câmera que eu vou usar é a Sony A7 III com a lente 50mm 1.8. Ela está posicionada aqui numa altura, ó, mais ou menos abaixo do ombro, assim, ó. Quando você vai fotografar uma pessoa de corpo inteiro, não é muito legal você deixar a câmera ao nível do olho, porque aí você tem que abaixar a câmera, assim, ó. Então a pessoa vai ficar com uma cabeça maior do que a relação com os pés, né? Por causa da perspectiva. Tudo que está mais próximo fica maior, tudo que está mais distante fica menor. Então o ideal é você colocar a câmera ou a meia altura, por exemplo, na cintura, tá? No caso aqui eu estou colocando a 1/3 mais ou menos da altura. E a câmera raramente vai sair dessa posição. Eu vou colocar a câmera que está gravando aqui, ó. E aí vocês vão conseguir ver o que eu estou fazendo. Mais ou menos a partir da imagem aqui. Está um pouco claro demais, não vai aparecer muito. Mas eu nem vou olhar o que eu estou fazendo a partir da câmera, porque eu já enquadrei. O ponto de foco está coincidindo com o rosto dela, a detecção de fase está ligada, então a câmera sempre vai fazer foco no rosto. E essa é uma dica muito legal de quando você vai fotografar as pessoas. Se você fica com a câmera no teu olho, você intimida um pouco. Eu vou ficar com a mão aqui no disparador e vou dirigir ela. E a câmera, eu não vou olhar para a câmera, eu só preciso olhar para ela. Certo? Porque eu sei o que a câmera está pegando. Lembra que eu falei que isso é quase um estúdio? De vez em quando vocês vão escutar uns gritos, barulho de motor. Isso aqui é um trapiche de pescador. E hoje é domingo de manhã, pelo jeito vai ter festinha daqui a pouco, né? Então, quase estúdio. O que normalmente acontece quando você coloca uma pessoa que não é modelo na frente de uma câmera e fala para ela assim, para ali, né? A pessoa desmonta na frente da câmera, né? Tipo, ela costuma arquear o braço para frente e ela não sabe se portar, porque justamente não é modelo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a postura da pessoa. E a postura certa você tem que jogar o ombro para trás, né? Jogar o peito para frente, muito mais do que faria numa situação normal. Então a postura já está reta, né? Já melhorou bastante. E o ombro ele tem que ficar os dois ombros na mesma altura, né? Mesmo que depois a gente vai fazer umas poses onde o corpo fica mais esguio, você não pode inclinar o ombro, então tem que cuidar para o ombro sempre ficar igual. E a mesma coisa vale quando a pessoa está de lado, então você pediu para a pessoa parar, normalmente ela vai parar mais relaxada, né? Com o ombro mais para frente, você tem que pedir para ela jogar o ombro para trás e respirar, né? Então eu vou fazer uma foto aqui com ela já na posição e agora uma fotografia com o ombro para trás e com a postura mais ereta. E isso também pode ser aplicado quando a pessoa está de costas, tá? Tu pode virar de costas e fazer a mesma coisa. Ó, é nítido quando a pessoa está com o ombro para baixo, essa sensação de cansaço, né? Então, quando levanta o ombro, né? Olha só, muda completamente, fica com a postura mais agradável e mais natural também. Agora, não adianta só você pedir para a pessoa ficar ereta. É claro que melhora bastante, mas isso deixa a pessoa estaqueada, ela não é uma estátua, né? É o que a gente chama de tubinho, pose tubinho, que só estaqueia assim. O ideal é que você crie curvas, porque as curvas é o que dá a sensação de movimento, de fluidez, tá? Então, a primeira curva mais fácil de fazer é dar uma quebrada no quadril. Então, eu vou fazer uma fotografia aqui com ela reta, e agora você pode quebrar o quadril para o lado.
eu acho que dá até para quebrar um pouquinho mais, tá? Você sempre pede para a pessoa exagerar um pouquinho mais além do que ela fez primeiro, porque ela não é modelo, então ela vai ser um pouco comedida, ela não vai exagerar logo de cara, tá? Então, tá com a posição já e eu vou fazer uma fotografia. Agora, o ombro, ele tem que ficar no mesmo nível. Não é porque a pessoa quebrou o quadril de lado que daí ela vai fazer assim com o ombro, sabe? Então o ombro tem que se manter nivelado. Isso é super importante. E vai ajudar a que a pessoa também mantenha a cabeça nivelada. Senão ela acaba inclinando a cabeça para os lados. E se isso não é isso que você quer exatamente, você deve evitar. E a evolução dessa posição, que já está bem melhor do que aquela tubinho, seria descolar um pouquinho o braço, mas não fazer alça de xícara, sabe? Não necessariamente fazer alça de xícara, você precisa só jogar um pouquinho o braço para o lado, porque isso vai marcar ainda mais a forma do corpo e vai dar ainda mais sensação de movimento. Isso já traz uma outra dica bem legal, que ela já fez naturalmente, né? Colocar uma mão um pouco mais na frente e outra mais atrás. Então, em vez de colocar as duas mãos exatamente na mesma posição, uma mais atrás e outra mais na frente. Mas é importante que você acompanhe do ângulo da câmera para ter certeza que as duas estão aparecendo, certo? Não pode uma só aparecer e a outra ficar escondida. Então, dessa posição aqui, as duas estão aparecendo, tem um contorno dela por um lado e a outra mão aparecendo como um todo aqui desse lado em primeiro plano. A mesma coisa serve para os pés, tá? Então, a pessoa também vai ter uma tendência de parar com um pé do lado do outro, mas ela pode evoluir isso colocando um pé um pouquinho mais na frente do outro, não necessariamente cruzando exatamente as pernas, mas sim dando uma sensação de que ela está com um movimento. Lembre-se que movimento é o que conta a história. A fotografia é estática, mas o movimento tem que estar subliminarmente colocado de alguma maneira, porque senão não existe história na tua fotografia. Agora a gente vai fazer a mesma evolução de poses, só que mostrando elas de lado, tá? Então começando da reta, já com a postura reta meio tubinho, e agora quebrando o quadril para o lado. Perceba que mesmo ela estando de lado, quando quebra o quadril, você consegue sentir esse movimento acontecendo. A mão de trás não está aparecendo, é importante que ela seja colocada numa posição que apareça. Não precisa ser tão óbvio, não precisa puxar ela para frente, ela tem que ir deslizando devagar. Você tem que sempre falar para a pessoa assim, ó, qualquer movimento que você faz devagar, porque se eu precisar, né, se você fotógrafo precisar que ela pare em uma situação, aí ela vai parar com mais precisão exatamente onde você quer, tá? Então, tá legal, essa mão tá um pouco dura, dá uma relaxadinha nela e solta de novo. Isso, perfeito. E ela está com os pés alinhados ali embaixo, né? Mas ela já está com um dos joelhos levantados. Eu vou pedir para ela colocar um pouquinho o pé que está com o joelho levantado um pouquinho para frente e continuar mantendo a ponta, ó. É super importante. Coloca o pé para frente só reto assim, ó. Viu como dá diferença na musculatura da perna aqui e dá diferença na pose, e acaba puxando um dos lados do corpo e tirando a simetria? Se levanta o calcanhar, fica muito melhor. Então tá aqui, mais uma olhando para a câmera e pode olhar para a tua frente agora. Agora vamos fazer a mesma coisa de costas. Tudo sempre funciona exatamente do mesmo jeito, tá? Já tá ereta, tem uma posição legal, mas se você pede para ficar para fazer curvas jogando o quadril para o lado, vai melhorando. Pode abaixar um pouquinho a tua mão direita. É legal você saber a direita e a esquerda da outra pessoa, tá? Porque às vezes você tá de frente, às vezes você tá de costa, tem que tentar se lembrar disso para você passar a informação o mais rápido possível para ela. Legal, assim tá perfeito. Olha para o lado. Quando a pessoa olha para o lado, às vezes ela acaba inclinando sem querer o ombro. Você tem que sempre cuidar. O ombro tem que se manter reto, certo? Perfeito. É isso aí. Legal, né? Super fácil de aplicar. Qualquer pessoa consegue fazer isso que você está pedindo